Hola, hola, ¿qué tal? En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, les damos una calurosa bienvenida a nuestro último episodio de esta temporada. Mi nombre es Adrián Gómez y tendré el honor de ser su moderador el día de hoy. Excelente. En la sesión del día de hoy tenemos el gusto de dar la bienvenida a Ítalo Howard de Brasil. Ítalo compartirá con nosotros una valiosa exposición titulada Para Bádminton, Camino a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, donde abordará los principales retos y oportunidades, así como su visión sobre el desarrollo y las estrategias de clasificación. Antes de darle el pase a nuestro invitado, permítame hacer un pequeño resumen de su currículum. Ítalo Howard es medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de París en el 2024 y cuarto puesto en Tokio 2021 dirigiendo a Víctor Tavares. Actualmente forma parte del staff de entrenadores del Club Curitibano y es entrenador de la selección de para bádminton de Brasil. Muy bien, ahora sí. Buenas tardes, Ítalo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por acompañar a nuestra audiencia y recibirnos desde la ciudad de Curitiba, en Brasil. Te invitamos a tomar el control y compartir tu pantalla. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Adrian, y todo el equipo de Panam por esta invitación. Un gusto estar aquí una vez más. Y oye, tengo la voz un poco ronca, pero todo se saldrá bien. Vamos a hablar sobre la ruta para Los Ángeles 2028. Sé que tenemos una traducción, entonces voy a empezar ahora a hablar en portugués. ¿Está bien? É, então, pessoal, vamos falar sobre esse caminho, mais esse caminho árduo aí em busca de mais uma Paralimpíada. Só falando brevemente sobre mim, sobre a minha carreira, me chamo Ítalo Auer Antonácio, sou ex-atleta profissional de badminton, compus a seleção quando jovem. Logo após, eu comecei a auxiliar os atletas enquanto treinador. Tenho aí quase, vou completar 10 anos da quadra enquanto treinador. Sou, sou certificado pela BWF, né, como coach level 3, também treinador de alto rendimento pela Panam e atuo com a seleção paralímpica desde 2020. Né, então, tive o privilégio de participar de Tóquio 2021, né, por conta da pandemia, um evento extraordinário, assim, né? Justamente pelo momento que a gente passou. E também em Paris, em 2024, onde nós tivemos nossa medalha inédita já na segunda edição, né, do Parabadminton. Tivemos a conquista do Vitor Tavares, terceiro lugar. E este mesmo atleta também que conquistou essas 8 medalhas em mundiais consecutivos, assim, desde 2019, né, Mundial de Basel, na Suíça, até esse ano, que nós estivemos também no Bahrein, logo no início do ano, para mais uma etapa do Mundial. Ele trouxe um bronze também nessa edição. Logo na sequência aqui, gente, eu trouxe para vocês, justamente para situar todos em como está o Parabadminton hoje, né? A nossa, o Parabad, o ranking ele é composto pelas 6 melhores competições das últimas 52 semanas, né? Ou seja, um ano. E eu gostaria de trazer essa imagem para que vocês notassem como o nível está muito acirrado, né? Então hoje o Vitor está em terceiro lugar no ranking mundial,
né? Ele tem 7 competições, ou seja, ele tem um descarte. E as competições que se somam ao ranking dele atualmente são compostas todas por finais, né? Então tem 2 ouros e 4 pratas. E mesmo assim, ele está em terceiro lugar. Só para vocês perceberem como está muito acirrado. Em Paris nós só tivemos 4 praças, né? Da simples masculina CH6. Então, né, é necessário que se tenha uma enorme consistência. O próximo ano já começa a corrida para Los Angeles, né? Já começa o ranking à parte, né? Porque existe o ranking mundial, né? Ele é perene, né? Todo ano ele está lá e existe um ano à parte que é o ano da corrida, né? Acredito que comece ali por fevereiro, março e termine em fevereiro e março de 2028. Então, para que vocês notem isso, e né, é muito nítida a diferença que nós tivemos, por exemplo, de Tóquio para Paris, né? O nível foi absurdamente maior e eu estou certo de que para Los Angeles a gente né, vai assistir a mesma evolução. Até porque é uma modalidade muito nova, né? Pensando que nós estamos aí a caminho da terceira edição apenas, os países eles começaram a se movimentar muito após a entrada da modalidade na Paralimpíada, né? E a gente percebe isso quando nós vemos os atletas chegando já com um nível muito alto. Isso acontece com uma certa frequência, assim, sabe, nesse nosso ambiente. A cada campeonato que passa, a gente é surpreendido, às vezes, por um atleta que se lesionou recentemente, mas que já jogava, ou que por algum motivo não participava das competições, mas já vem para o torneio com um nível extremamente alto. Então essas surpresas elas sempre acontecem dentro do paramedimento. Tendo isso em vista, qual que é o principal objetivo que nós temos aqui para a corrida de Los Angeles, né, de 2028? Que já está aí, né? Se pararmos para pensar, como eu comentei, próximo ano já começa, né? Passa-se muito rápido. É justamente que os atletas eles tenham maior consciência de jogo, né? Que eles entendam mais o que está acontecendo. Porque, como eu comentei, é necessário que a gente tenha uma consistência enorme, né, para conseguir essa vaga paralímpica. Dito isso, né, enquanto treinadores, a gente sempre visualiza o treino com esses 4 pilares, né? O pilar técnico, o pilar tático, o pilar físico e o psicológico. Reforçando que a questão física haverá uma mudança nas demandas energéticas aí, caso realmente migre para o 3 de 15. Nós teremos esse mês, se não me engano, né, a confirmação se haverá essa mudança ou não, mas caso isso aconteça, certamente haverá uma mudança também na demanda energética da modalidade. Então é mais um ponto para que a gente se atente, né? E obviamente a gente não consegue separar 100%, né, cada um pilar desses 4, mas qual que é a minha percepção? É que a questão técnica no alto rendimento, ela é a mais, como eu posso dizer, predominante talvez. Todo mundo é muito bom tecnicamente, né? Todo mundo sabe fazer um drop, um clean, um smash, todos são bons nisso, cada um com as suas características, mas todos são muito bons. Fisicamente, atualmente não é um ponto que me preocupa muito, né? Principalmente se tratando do Vitor, ele está com uma condição física muito boa. Então, o meu foco principal, né, é o tático e o psicológico. Como eu comentei, né, o alto rendimento é um trabalho interdisciplinar, você não consegue dividir isso, mas é uma questão de ênfase, né? Então, a ênfase será mais nisso, tático e psicológico. Eu trouxe aqui também uma frase que eu achei muito interessante do Coach Level 3 do
Kenneth Larsen, né? Estive uma semana lá com eles fazendo o curso e ele falou, repetiu algumas vezes essa frase, não sei se é exatamente assim, mas muito próximo disso, que é the only choice that we don't have is not making any choice, né? Enquanto treinadores, nós estamos guiando nossos atletas, né? Então, para que a gente planeje sessões, né, faça um planejamento robusto, assim, a gente precisa ter um conhecimento muito vasto da modalidade. E nós precisamos tomar uma decisão, né? Porque, afinal de contas, vários desafios vão surgindo ao longo do caminho, porque é um alto rendimento. Né? Até eu já brinquei com alguns amigos, já escutei isso de outras pessoas também, a comparação do badminton com o xadrez, né? Justamente por essa questão de tomada de decisão, essa parte tática muito proeminente, assim, né? E a cada dia que passa eu penso mais nisso. Acho que faz mais sentido compararmos com aquele xadrez que você tem o tempo, né? Porque a nossa tomada de decisão é muito rápida, a gente precisa solucionar problemas em milésimos de segundo. Então é uma modalidade que exige muito disso, né? Até por isso que o meu foco está sendo principalmente nesses dois pilares, né? A tática e o fator psicológico. Dito isso, pessoal, eu trouxe, né, alguns conceitos aqui que me ajudaram, né, a embasar melhor esse pensamento, até para dar uns insights no planejamento, né? Então, eu trouxe aqui o modelo de atenção de Robert Neidiffer, já é um conceito antigo, de um nome bem renomado, justamente porque, como eu comentei, o foco aqui é que eles tenham mais essa consciência de jogo, né? E que eu consiga trabalhar e perceber esse nível de atenção que eles têm. Mas a atenção não é sempre a mesma, né? Que a gente precisa que os atletas tenham. Justamente por isso eu coloquei essa frase, né? Tipo, se você está focado na coisa certa no momento certo. E o badminton, essa atenção, ela é muito variada. Então é um conceito que me ajudou bastante a assim, tornar mais claras as minhas decisões quando, né, eu vou planejar um treino aqui na minha realidade. Até porque, uma coisa que eu sempre comentei com amigos, colegas, né? Nós aqui do Brasil, lógico, a modalidade ela está em ascensão, tem melhorado muito, né, o nível técnico dos nossos atletas, mas existe uma dificuldade que é cultural, né? Se a gente compara, né, por exemplo, o Brasil com os países asiáticos, né? É muito mais fácil, e não tirando mérito, de um atleta lá olhar para o lado e ver outros 10, 20, 30 jogando certo, até porque nós somos muito visuais, muitos atletas são muito mais visuais, então ele naturalmente acaba entendendo melhor, né? Principalmente a questão técnica. Nós aqui já não temos isso, então acaba sendo um pouco mais desafiador essa questão para nós, né? E tudo isso tem a ver com a atenção, né? Então, é um conceito bem bacana. Vou trazer aqui para vocês, justamente para elucidar esse pensamento, né? Então, ele trabalha com 4 tipos de foco, né? Interno estreito, externo estreito, interno amplo e externo amplo, né? Eu até coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, que seria um interno estreito, né? Um ajuste de respiração, né? Seria uma coisa apenas que, né, faz parte do indivíduo, né? Está dentro dele. O externo estreito, uma leitura do tronco do adversário. O interno, isso, por exemplo, se eu faço um exercício com apenas um ponto de imprevisibilidade, né? Um exercício semi-aberto, né? Então ele é fechado e em um determinado ponto o adversário ele tem duas opções, né? Então eu estou treinando justamente isso, né? Que ele tenha essa leitura no momento único para ele tentar tomar uma decisão e antecipar melhor, né? Um exemplo de um foco externo estreito, um foco interno amplo. Então, uma autoavaliação, né, de treino, de jogo, né, que, obviamente, para que aconteça no jogo, ele tem que fazer isso no treino, né, porque isso é treinável. Então, seria ele perceber, o atleta perceber o que está acontecendo no rally, né, qual está sendo a estratégia do adversário, qual a zona da quadra que ele está se movendo mais, por exemplo.
em um foco externo amplo. Então, não está dentro do indivíduo, né? Mas é mais de uma informação. Por exemplo, o estilo do jogo do seu adversário, né? Que estilo de jogo que ele está fazendo. Isso me veio à memória, né? Recentemente, na verdade, a última competição que eu estive com a seleção, eu conversei com um atleta da categoria do Vitor, né? Ele tinha feito um jogo excelente nas quartas de final e fui elogiar porque, né, ele tinha jogado muito bem, apesar de ter perdido, ele tinha jogado muito bem. E aí ele comentou, né? Falou, pô, no final, né, o meu oponente ele acelerou mais o jogo. Eu percebi que ele estava, né, batendo um smash assim, vindo para frente, fazendo um follow-up. Apesar disso, né, eu tentei tirar da mão dele, não conseguia, que a qualidade da batida dele estava muito boa. Então ele começou a me impressionar ali na rede, eu acabei ficando perdido, né? E perdi o jogo. O jogo foi no detalhe. Mas foi muito legal essa fala dele, justamente porque deu para perceber isso, né? Ele conseguiu ter esse foco, essa atenção, ele conseguiu visualizar isso. O jogo estava muito próximo e realmente a percepção minha de quem estava de fora assistindo foi justamente essa, né? O adversário ele acelerou no final, encaixou petecas ofensivas ali excelentes, ele não conseguiu sair, né? E ele mostrou depois que ele tentou, então ele sabia o que estava acontecendo e acabou perdendo. Mas fica claro para mim que esse atleta, a chance dele, né, ser mais linear, né, jogar bem mais vezes, né, saber se adaptar com estilos diferentes é muito maior, porque ele sabe o que está acontecendo, né? Uma vez que ele saiba, ele pode traçar uma estratégia, ele entende a estratégia do seu adversário, né? Ele consegue mudar a sua estratégia se necessário, e ele também consegue muitas vezes mudar pequenos detalhes, né? Porque são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Já teve alguns jogos assim que eu estava auxiliando, daí o atleta fez um golpe e era aquele golpe, né? Por exemplo, uma chutada, né? Fez um lift ofensivo paralelo, mas ficou no meio da quadra e o atleta conseguiu se recompor e até às vezes contra-atacar. E daí o atleta perde confiança e fala, putz, não era isso que eu tinha que ter feito. Mas não, às vezes era exatamente isso que você tinha que ter feito, só com uma altura um pouco maior, né? Dando um pouco mais de profundidade, abrindo mais a quadra, tendo um pouquinho mais de paciência. Então, esse tipo de situação, né? Ter essa consciência de jogo, faz com que você saiba exatamente o caminho, né? O percurso que você está tendo durante o jogo. Fica muito mais fácil de você mudar se for necessário mudar, ou insistir naquilo que está dando certo. Então essa fala desse atleta foi muito, muito interessante, né? Está muito fresco na minha cabeça, foi recente, então eu quis trazer isso para vocês também. Então, como eu comentei do foco externo estreito, tem alguns estudos que falam sobre isso. Pessoal, tem alguns que utilizam eye tracking, mas o resultado é que atletas de alto rendimento conseguem, através dessas pistas visuais, né, conseguem antecipar antes dos atletas que não têm tanta experiência, né? Então, um atleta de alto rendimento, ele está sempre eliminando zonas da quadra, está sempre eliminando possibilidades, ele sabe mais ou menos, né, provavelmente como que a peteca vem, isso antes do contato, né? Então ele utiliza o tronco, utiliza o braço, né, e outras variáveis também, né, profundidade, o quão próximo a peteca está na rede. Então são todas informações que ele utiliza para conseguir antecipar um golpe e naturalmente ele se torna um atleta mais rápido. Esse também é um outro ponto interessante, porque eu já tive algumas discussões referentes a isso. Eu já conversei com algumas pessoas que falavam, quem é mais rápido vai ganhar o jogo, né? Ou quem é mais forte vai ganhar o jogo, quem é melhor fisicamente vai ganhar o jogo. Mas não necessariamente, né? A transferência dessas questões para a quadra, ela depende no badminton de uma série de fatores, né? Não é só porque você é rápido que você vai ser rápido na quadra se você não tiver um footwork adequado, se você não souber trabalhar com o tempo da peteca, e até por isso que existe a finta, né? Você tira o tempo do seu adversário, né? Se você
é muito forte, salta muito alto, mas seu adversário não te dá chance nenhuma de você chegar nessa peteca, você não vai conseguir utilizar aquilo que é a sua maior arma, né? Então por isso que eu comentei ali no começo, né? Que a questão tática e psicológica para mim são os dois fatores que mais ocupam a minha cabeça hoje. E como comentado, a antecipação ela melhora a resposta, né? Então muitas vezes ela torna aquele atleta que nem é tão rápido, extremamente rápido na quadra, porque ele consegue ter essa leitura, consegue antecipar o golpe do adversário. O foco externo amplo. Então agora é visualizar várias pistas que estão fora do corpo, né? Que estão no ambiente externo. Como, por exemplo, que tipo de jogo o seu adversário está fazendo, né? Eu dei esse exemplo desse atleta da SH6. Ele claramente teve esse foco externo, né? Pelo menos no final do jogo. Ele claramente sabia o que estava acontecendo. E eu vejo que muitos atletas, eles reagem ao jogo do adversário ao ele tentar impor o próprio jogo. Né? Isso é horrível no badminton. Justamente porque você não está compreendendo o que está acontecendo. Né? Então, o adversário está acelerando muito no seu backhand, você precisa marcar um pouco mais esse lado para você conseguir contra-atacar, ou eventualmente você muda a batida que você estava fazendo, que possibilitava o seu adversário de jogar nessa determinada zona da quadra. Então, são todos aspectos extremamente importantes e eles são treináveis, né? Um exemplo de um foco externo amplo, eu fiz há pouco tempo com o pessoal, né? Em que eles só faziam o ponto se eles recordassem de algumas informações daquele rally, como, por exemplo, algum golpe que foi repetido, né, ou uma zona da quadra que se repetiu. Lógico, né, em vários momentos daí eu peço para o adversário, né, para fazer uma determinada batida específica. Né, então eu consigo montar o rally de uma determinada forma, justamente para ver se meu atleta vai perceber o que está acontecendo ou não. Logo após, nós temos o foco interno estreito, né, que seria você focar em uma informação apenas internamente, como, por exemplo, a respiração, que parece ser uma coisa extremamente simples, mas que os atletas não fazem. Né? Às vezes ele pega a peteca e simplesmente saca sem fazer qualquer análise, sem respirar, sem tentar se acalmar. Nitidamente você vê que o atleta está tenso, ele não está nem oxigenando o próprio cérebro ali para tentar de alguma forma se acalmar, né, se regular, se manter no foco. E outro ponto interessante, né, que é muito perceptível, é que a qualidade dessa percepção do atleta ela diminui muito à medida que ele fica cansado. Né? Então, volto a dizer, é um trabalho muito interdisciplinar. Né? Eu comentei que eu estou focando mais nesses dois pilares, mas obviamente que eu não deixo de trabalhar a questão física, não deixo de trabalhar a questão técnica, mas é apenas ênfase, né, que eu dou no treino. Ou seja, né, o atleta também precisa estar extremamente bem fisicamente para que ele tenha, se mantenha com uma percepção, né, uma atenção alta durante a partida. Isso me lembra um exercício até uma vez que eu fiz com, antigamente, quando eu trabalhava também com o badminton, eu tinha feito um 3 contra 3, um exercício comum, né? 3 contra 3, onde você não poderia golpear duas vezes, né? Consecutivo a peteca. Então, né, a estratégia era muito clara, né? Você tinha que tentar jogar na pessoa que golpeou a peteca anterior, né? Para confundir o trio. E lembro que tinha um menino que ele era relativamente pior, assim, tecnicamente, que os outros, mas nesse exercício ele se sobressaiu, né? Inclusive ele que traçou a estratégia ali no trio dele. Justamente porque ele, acho que ele tinha mais essa característica
Ele, ele conseguiu notar a estratégia, né, o que deveria ser feito, falou para os amigos e, naturalmente, eles ganharam o jogo com mais facilidade, né? Então, isso está, às vezes, é algo mais natural para um atleta ou para outro, mas lembrando que quando eles vão para uma competição, né, toda competição vai gerar uma ansiedade, uma tensão, né? Isso é natural dos atletas. Então, você conseguir regular as suas emoções, você ter algum ritual que você consiga pôr em prática, isso é muito importante. Agora nós teremos uma alteração também, né? Aquela questão dos 25 segundos. Então, imagina, tem 25 segundos para tentar elaborar algo prático que possa ser incorporado ali nesse tempo, para muitas vezes tentar abaixar um pouco o nível de ansiedade do atleta, manter ele mais focado no próximo rally. A gente percebe muito isso, né? Às vezes o atleta ali perde o primeiro set, pô, 21-8, 21-5 e consegue virar nos outros dois, né? Então é necessário que a pessoa consiga se regular, né? Consiga se manter calmo, consiga novamente entender o que está acontecendo no jogo para fazer alguma alteração e tentar mudar esse cenário. E por fim, nós temos o foco interno amplo. Então seria, né, várias informações do próprio indivíduo. Por exemplo, uma autoavaliação, né? Como eu estou me saindo nessa partida, uma estratégia, a estratégia geral da partida. Imagino que muitos treinadores já devam ter tido essa experiência também. Né? O atleta sai do jogo, independente se saiu vitorioso ou não. E aí você pergunta, né? Pô, você lembra o que aconteceu na partida? E ele fala, não, não lembro de nada. Cara, mas você não lembra de nada, assim? Tipo, qual que era a tua estratégia? O que, que o adversário estava tentando fazer? E às vezes era muito claro, né, o que ele estava tentando fazer. E o atleta simplesmente fala, não sei, não sei o que aconteceu. E aí, por mais que tenha saído vitorioso, né, isso é uma coisa que, né, todas as vezes que eu escutei isso me incomodou, justamente porque eu pensava, pô, que legal, né, se era o caso de ele ter ganho o jogo, né, que legal que ganhou. Mas eu preciso trabalhar isso, né? Ou esse atleta precisa trabalhar isso, porque para se manter mais consistente, ele precisa saber o que está acontecendo no jogo, né? Porque hoje pode ter dado certo, né? Amanhã talvez não dê certo. Então, quais serão essas alterações? Né? O que você vai fazer de diferente? Então seria a última abordagem desse conceito. Então, pessoal, esses são os principais temas que estão ocupando a minha cabeça nesse momento. Né? É uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, né? Pô, e para Los Angeles, né? Qual que é a tua projeção, assim, o que você, né, está pensando? Eu estou pensando muito mais nesses temas específicos, né? De como trazer o atleta mais para o jogo, como torná-lo mais consciente do que está acontecendo. Nós ali, enquanto treinadores, a gente tem pouco tempo de intervenção, né? Por mais que a gente consiga conversar no rally, a gente não pode passar também muita informação, porque a chance de confundir o atleta e atrapalhar, né, é alta. Então, essas abordagens, elas precisam ser treinadas. Né? Então, por exemplo, eu fiz há um tempo atrás, né, eu repeti esse exercício de que os atletas, né, um jogo normal, só que o atleta que fez o ponto, ele só faria o ponto se ele lembrasse de saque e recepção. Né? Saque e recepção. Eu tinha que me verbalizar essas duas ações. E no começo, com muita dificuldade, né? Eventualmente eu trabalho com alguns convencionais também, no treino, que ajudam com sparring e tal, bons atletas, e todos eles com muita dificuldade de lembrar. À medida que a gente foi treinando um pouco mais isso, que eu fui insistindo para que eles se atentassem mais nisso, fluiu mais, né? Da mesma forma,
facilmente a gente consegue pensar numa progressão aqui, né? Vou pensar não só no saque e recepção, mas vou pensar em 3 batidas, num rally mais longo. Posso pensar em alguma zona de quadra, alguma algum golpe que se repetiu. É, se for possível, você induzir um tipo de jogo, né? E depois questionar o atleta para ver se ele está entendendo qual que é o tipo de jogo que está acontecendo, porque é muito difícil que a gente simule a pressão da competição, né? Isso realmente é muito difícil, né? E a gente não consegue separar o atleta, né, do ser humano. Então ele vai trazer uma carga emocional para a partida, inevitavelmente. Mas essa carga é algo que a gente precisa tentar trabalhar e ajudá-la a regular nas sessões, né, no dia a dia. E eu já percebi como isso teve uma interferência positiva, né, tanto nas sessões e, obviamente, nas competições. E mesmo quando o atleta perde, né, perde, mas ele sabe o que aconteceu. Isso é muito bom, isso é muito positivo. E tem um último ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que eu achei muito interessante, que cada indivíduo, cada atleta, ele tende a chegar nesse ponto de atenção de diferentes formas, né? Eu também recentemente eu fui fazer um teste de fazer esse mesmo trabalho do jogo em que eles precisavam lembrar de algo, algum padrão desconhecido, né? Nesse caso eles não sabiam o que eu ia perguntar, mas antes eles faziam algum exercício físico, como uma multipeteca de 30, 40, um minuto, e assim eu fui testando. E eu percebi como alguns atletas, eles, eles ligavam, né? Eles se conectavam ao rally quando eles já estavam mais ativos, né? O músculo mais ativo. Então isso naturalmente, né, subia para a cabeça ali, a pessoa ficava mais concentrada e era muito mais fácil do atleta lembrar. Por que eu estou trazendo isso aqui para o tema? Porque esse preparo antes da partida é muito importante também, né? E novamente, é um ponto que eu já percebi de diversos atletas, que às vezes eles demoraram demais para ligar na partida, foram começar a jogar bem só na segunda parte do segundo set, já era tarde demais, acabou perdendo o jogo, um jogo que era muito possível de ter ganho. E quando você vai tentar entender, a pessoa não aqueceu direito, né? Então é necessário também que o atleta tenha todo esse preparo antes da partida, justamente para que ele tente atingir esse ponto, que é individual, mas todo mundo tem, para que ele já comece bem, né, já comece atento, já comece com esses focos, né, esse nível de atenção bem regulado, para que ele possa apresentar uma, né, performar bem na partida. Então, pessoal, esses eram os pontos que eu gostaria de apresentar, né, quando me propuseram falar da corrida, surgiu vários temas na minha cabeça, mas como repeti algumas vezes aqui, isso aqui vem ocupando mais, né, a minha mente enquanto treinador, eu quis compartilhar com vocês. Na sequência, eu coloquei algumas referências de alguns estudos que eu acho bem interessante, que se conectam também com esse tema, né, ou que foram exatamente os estudos que eu apresentei aqui. Eu fico inteiramente à disposição para conversar. Essa apresentação ela foi gravada, mas deixei no último slide ali o meu Instagram, fácil de encontrar por lá. Fico à disposição para conversar. Sempre um prazer imenso debater sobre a nossa modalidade. Novamente agradeço de coração pelo convite. Um prazer imenso estar aqui. E fico à disposição para debatermos, que eu tenho certeza que é sempre uma via de mão dupla, né? A gente vai agregando para todo mundo e assim a gente faz a nossa modalidade crescer. Muito obrigado, gente, e uma excelente semana a todos.
Muy bien, gracias, Ítalo. Abrimos ahora el espacio para recibir sus preguntas y comentarios y les invitamos a compartirnos a través del chat. Todas las preguntas serán recopiladas y enviadas al profesor Howard, eh, quien nos hará llegar sus respuestas a la brevedad posible, las cuales vamos a compartir posteriormente por correo electrónico. Bien, debido a que no tenemos a Ítalo en este momento, voy a permitirme hacer un resumen casual de los puntos más importantes de su conferencia. En este momento, por ejemplo, él nos comentaba de lo importante que es su preparación que ha sido su preparación como entrenador a través de todo este tiempo. Ya tiene 10 años de ser entrenador y este camino le ha llevado a prepararse de la mejor forma, cursando los diferentes niveles de la Federación Internacional de Bádminton hasta cerrar actualmente como entrenador nivel 3 por parte de la WWF. Nos hizo un breve análisis de las posibilidades de su jugador Víctor, el cual se encuentra actualmente en el puesto número 3 del ranking mundial. Y también nos habló del cuidado que ha de tener en su preparación porque se encuentran jugadores de Tailandia, Estados Unidos e India dentro de este grupo de élite en el cual su jugador tiene que enfrentar. También nos comenta que basa su preparación en cuatro pilares. Estos cuatro pilares son la técnica, la táctica, el factor físico y un factor muy importante que resaltó, el factor psicológico. Y todo este trabajo lo realiza mediante un equipo interdisciplinario. También nos habló del modelo de atención de Niederfer, que es el trabajo de la conciencia de juego. Muy interesante este modelo porque utiliza cuatro focos. Un foco interno estratégico, que es de ajuste respiratorio para la calma y manejo de la ansiedad. Un foco externo estratégico, también sobre la lectura del adversario. Un foco interno amplio sobre la evaluación del entreno en el juego y un foco externo amplio, donde va a retomar el entorno de los rallies de juego. Por otra parte, también nos hizo saber que toman muy en cuenta el análisis biomecánico, donde desarrollaron 5 o 4 pistas cinemáticas, donde examinan la velocidad del movimiento del tronco, del brazo y de la raqueta previo al golpe y tratan de optimizarlo lo más posible en alta velocidad para poder desarrollar golpes más fuertes. Y también el análisis de juego tanto en una formación defensiva, neutra y ofensiva. También consideran la precisión en las zonas y en los golpes repetitivos. Y ya para ir finalizando, también nos hablaba del trabajo en el foco interno, regulando las emociones, manteniendo el foco de atención y el cómo cambiar la estrategia o cómo enfocarse más en la estrategia de juego según el momento del partido. Por último, sí hace ver muy importante este foco interno tiene que llevarse a cabo por 3 pasos: la autoevaluación, la reflexión y la estrategia que se tiene que ir generando. Bueno, muy interesante todos estos conceptos que Ítalo pues está desarrollando con su jugador y no me queda más que darle las gracias por compartir con nosotros una presentación muy inspiradora. Nos has invitado a reflexionar sobre el camino y las oportunidades que tenemos como región para seguir impulsando el parabádminton con miras a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Hoy nos llevamos ideas más valiosas sobre el desarrollo del parabádminton en las Américas, la importancia de fortalecer las oportunidades competitivas y el rol estratégico que debe de cumplirse como entrenador.
programas y federaciones en los diferentes procesos de clasificación y consolidación de nuestros atletas en este proceso para Los Ángeles. Ítalo, ha sido un verdadero honor contar con tu participación en esta sesión de Coach Corner de la Confederación Panamericana de Bádminton. Y por favor, extiende nuestro saludo a Víctor. Sabemos que le va a ir muy bien y esperamos verlo compitiendo en Los Ángeles por parte de todo nuestro equipo del Coach Corner. Muchísimas gracias. Muy bien. A continuación, queremos compartir con ustedes el informe de esta temporada del Coach Corner. Así que voy a pedirle a producción, por favor, que nos comparta el reporte de esta 14 temporada del 2026. Ha sido un camino muy interesante a través de todo este tiempo, más en esta 14 temporada, y hemos tenido la oportunidad, más que todo, de añadir 11 nuevos episodios, alcanzando la cifra de 162 seminarios webinar, algo que jamás imaginábamos cuando iniciamos el 8 de mayo del 2020. En plena pandemia, vimos una necesidad de capacitar y de estar todos juntos en América y después extendernos al mundo. Y esta necesidad de conectarnos valió realmente la pena. Queremos agradecer a los diferentes países que nos siguen. Hasta hoy hemos contado con 41 países de 4 continentes. Muchas gracias a nuestros amigos Jacob y Detia de Badminton Europa y África por replicar nuestras invitaciones. Es importante también recordar que cada uno de los seminarios web ha sido traducido hasta en 3 idiomas. En este punto, queremos agradecer a Marion y a Bruno por la interpretación simultánea que han llevado en vivo, así también como a nuestro amigo Richard Wong por habernos acompañado y colega compartir el hecho de ser sus moderadores en estas transmisiones. Gracias por la información que nos ofrece Zoom. Podemos tener datos y darnos las gracias a todos ustedes y especialmente a quienes nos han perdido, no se han perdido ninguno de los episodios que hemos preparado. Su presencia nos ayuda cada día a mejorar más. Y aquí queremos compartir la siguiente encuesta. Si lo vemos por países, queremos agradecer a 2 chicos que nunca faltan y ocupan nuestro primer lugar, a Randy Bonilla de Costa Rica y a Eduardo Pérez de República Dominicana. El segundo puesto lo tiene Sandra Zavala de Perú y un tercer lugar a David Chen de Canadá, a Jorge Aguilar de México, a Guillermo Rojas de Perú y a Irwin Suárez de Perú. Muchísimas gracias a todos ellos por seguirnos. Y si hacemos un ranking de los países que más nos han acompañado en este año, en esta temporada, tenemos la participación de Bolivia en primer lugar, a Perú en segundo lugar, a Venezuela en tercer lugar, a Costa Rica en cuarto lugar y a Chile en quinto lugar. Así que les damos también una calurosa mención a nuestros amigos de Olimpiadas Especiales, quienes han participado en nuestras distintas sesiones, en nuestras conferencias. Y agradecemos profundamente su participación y compromiso a lo largo de esta temporada. Muchachos, se hicieron sentir y muchísimas gracias por acompañarnos. Acompañaron. Bien, queremos dar el pase a Germán Valdés. Germán, como bien saben ustedes, es el jefe de operaciones de la Panam y tiene unas palabras finales para despedir nuestro programa. Adelante, Germán.
Muchas gracias, Adrián. Gracias por tu colaboración y conocimiento de siempre. Gracias. Bueno, estimados entrenadores y amigos del bádminton panamericano, hoy cerramos con orgullo una nueva temporada de nuestro Coach Corner, un espacio que continúa consolidándose como punto de encuentro para el aprendizaje, intercambio de experiencias y la proyección del futuro de nuestro deporte en la región. Iniciamos la temporada con Loan y Camila, quienes compartieron las principales conclusiones de su participación en la Conferencia Mundial de Entrenadores de la BWF en el año 2025. Nos acercaron a tendencias actuales y relevantes del entrenamiento a nivel global. Luego, entre la ciencia aplicada, Aditi nos abordó con el impacto de la menstruación dentro del rendimiento deportivo, aportando una mirada clave para la planificación más informada e inclusiva. En el ámbito del liderazgo, Juan Antonio Nolasco y Beto Santini nos invitaron a reflexionar más allá de los resultados, destacando la importancia de la gestión, la visión y el liderazgo en el desarrollo del bádminton. Cabe recordar que ambos recibieron en años consecutivos premios por parte de WWF debido al trabajo que estaban realizando en diferentes áreas de nuestro deporte, lo cual fueron premiados y reconocidos durante la Asamblea Mundial. Esperamos seguir teniendo países que sean ejemplo a nivel mundial, tales como el trabajo que realiza Juan Antonio y Beto Santini en Brasil. Luego, la nutrición también tuvo un rol importante, fundamental, con la presentación de la doctora Ler, quien destacó el poder de la alimentación antes y después de la recuperación como base del rendimiento deportivo. Asimismo, Nicté, Juanita y María Delia compartieron una valiosa perspectiva sobre el camino dual de los atletas, resaltando el equilibrio entre la carrera deportiva y el desarrollo personal. Y vale decir, las tres estuvieron participando en el Campeonato Panamericano la semana pasada. O sea, son profesionales, pero se buscan el tiempo aún de tener participación y estuvieron en Lima buscando un resultado dentro del Campeonato Panamericano individuales, ¿no? En el desarrollo de jugadores, Anil nos brindó herramientas prácticas para fortalecer el control emocional y la inteligencia táctica en el ámbito juvenil, mientras que Martín nos recordó que entrenar no es repetir ejercicios, sino diseñar el juego, algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Complementando esta línea, Jaime nos trajo una misión con el entrenamiento de los deportistas juveniles y su recuperación, y Nico introdujo el uso de la tecnología para seguimiento de la carga de trabajo. Finalmente, el parabámetro tuvo un espacio destacado en su temporada. Martín presentó los cambios y oportunidades hacia Los Ángeles 2028, mientras que hoy Ítalo compartió las rutas de estos Juegos Paralímpicos desde una visión con su deportista también, Víctor, reforzando la visión de crecimiento inclusivo y desarrollo regional. Acá quisiera reforzar lo que dijo Adrián y lo que hemos escuchado en el parabámetro. Nosotros en la región somos una potencia a nivel mundial, ¿no? Tenemos deportistas que son jóvenes, ya comenzando a figurar en el ranking mundial. Es más, hemos tenido campeonas mundiales en silla de ruedas y en talla baja. Y en talla baja puedo decir que tenemos valores que están en el ranking mundial de Estados Unidos, de Brasil, de Perú y de Canadá. O sea, 4 países de la región que nos están representando en todo el circuito de parabámito y teniendo resultados destacados, podios y demás. Y es algo que hay que destacar, el esfuerzo de estos jóvenes deportistas, ¿no? Eh, bueno, en nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton queremos agradecer sinceramente a todos los ponentes por su generosidad y el poder compartir los conocimientos. A cada uno de ustedes por su compromiso con el aprendizaje continuo. Sigamos avanzando con la misma pasión, llevando estos episodios a nuestras canchas y fortaleciendo el desarrollo de nuestros atletas y nuestro deporte en América. Antes de acabar, Adrián, Richard, Mario, Marion, perdón, Bruno, muchas gracias por compartir con nosotros. Son ustedes caras conocidas, casi famosos cada que hagan un evento y son conocidos por estos programas que nos están apoyando de hace años, ¿no? Y finalmente, reconocer el esfuerzo de Jorge Sastizabal desde la Oficina Panamericana, nuestro coordinador encargado de todas las programas que estamos sacando el Coach Corner por su dedicación y compromiso con esto. Es todo lo que les puedo decir por ahora. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en la siguiente oportunidad, la siguiente temporada que tengamos. Saludos cordiales a todos desde la Oficina Panamericana de Lima, Perú. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Germán, por compartirnos tus palabras. Bien, y antes de cerrar la temporada, saludamos a nuestra audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, pero también queremos a todas las personas que nos compartieron sus fotografías en el Coaching Family. Así que tenemos a José Moreno de Colombia, a Richard, saludos Richard, a Randy desde Costa Rica, muy bien. Estas fotos son en vivo, muy bien, excelente. Y también asimismo queremos dar un agradecimiento puntual a toda nuestra audiencia que nos acompañaron el día de hoy. En especial tenemos de Brasil a Ana Julia, Enrique, Adriane, en Bolivia a Edgar, en Colombia a Iliana, José y a Moreno. En Costa Rica tenemos a Gabriela Montero, a Helsi, a Gerardo Cambronero y a Randy Bonilla. En Dominicana, a Edward Pérez, nuestro amigo en Jamaica, Richard Wong, a Bruno Murillo desde México, en Nicaragua, saludos a Dionisio Celedón, en Paraguay, a Santiago y a Ricardo, a Isaac y a Sandra en Perú, Amy y Julián en Estados Unidos, a Ingrid en Venezuela y en India a Advait y en Nigeria a Chutwenkal. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra audición en vivo en este programa. En nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton, queremos agradecerles su participación y esperamos hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Les deseamos el mejor de los éxitos, tenerlos en nuestro próximo episodio. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.